Fala aí, pessoal, beleza? Aqui é o Vitor Santos e está começando mais um JNV, o Jornal Não Verbal, onde a gente se propõe a conversar sobre temas que envolvem a área não verbal num todo. Então, desde a parte das emoções, a comunicação não verbal e até a famigerada linguagem corporal, tá certo? No episódio de hoje nós vamos conversar um pouco sobre emoções e sentimentos. Será que existe alguma diferença sobre essas duas situações, esses dois temas, ou é tudo a mesma coisa? Por exemplo, será que tem expressão para o sentimento de, sei lá, inveja? Vamos descobrir um pouquinho sobre isso no episódio, mas depois da vinheta. Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bate-papo muito bacana aqui hoje no JNV. Lembrando que essa edição é gravada, então eu não recomendo que vocês mandem superchat, nós não vamos responder ao vivo, tá certo? Estamos começando aqui hoje, então, com os nossos grandes convidados. Anderson Tamborim, David Leucas. Como vocês estão, meus caros? Muito prazer ter vocês aqui comigo. Opa, 100%. Vamos aqui bater um papo legal, falar de temas relevantes sobre a ciência do comportamento humano, tirar dúvidas e criar polêmicas. Aí sim, gostei. Vamos contribuir com as polêmicas, né? Muito obrigado aí pelo convite. Boa noite, pessoal. Fala aí, Vitor, Anderson. Vamos bater um papo hoje sobre ciência, vamos falar de emoção, vamos falar da expressão dessa emoção e tentar esclarecer alguns pontos aí que são muito importantes, que fazem até chegar a alguns julgamentos meio confusos sobre expressão facial da emoção, sobre expressão de sentimento e outras coisas também. Vamos lá. Perfeito. Bom, gente, então, para quem está ouvindo ou para quem está nos assistindo, o tema do episódio de hoje é emoções e sentimentos. É um tema aí que causa muitas dúvidas, acho que o pessoal mais se atrapalha quando vai falar sobre isso do que tenta entender alguma coisa, né? E lembrando que para você que está assistindo e está vendo pelo Metadata, já pode se inscrever e as perguntas que você escrever, né, que você mandar nos comentários desse vídeo, nós selecionaremos algumas para responder no nosso próximo JNV. Eu queria começar então com aquela pergunta já que todo mundo que entrou no episódio quer saber. Existe alguma diferença entre emoções e sentimentos ou é tudo a mesma coisa? É o que eu mais escuto o pessoal falar. Ué, mas emoção e sentimento não é a mesma coisa? O que vocês me dizem aí, pessoal? Bom, posso? Fica à vontade. Então vamos lá. Essa é uma dúvida muito, muito relevante, porque a resposta dela ajuda a gente a entender um monte de coisas, principalmente sobre expressão dessa emoção, expressão do sentimento, enfim. E geralmente causa muita confusão, Vitor, porque realmente é um conceito um pouco complicado, e é um conceito de definição que vem lá principalmente da neurociência. A neurociência moderna usa muito a definição do Damasio para isso. Então, assim, é importante a gente saber que emoção e sentimento, eles fazem parte de um conjunto de coisas que a gente chama de afetos, onde vão entrar outras coisas, onde vai entrar humor, onde vai entrar emoções sociais. Então, assim, é um conjunto de conceitos que a gente chama de afeto. Então, assim, bem resumidamente, a emoção ela é um roteiro pré-programado que você tem, tá? Então é uma forma de você lidar com estímulos externos, com coisas que acontecem. E é um roteiro que é basicamente fisiológico, tá? Então, se você ouve um barulho na tua casa e você tá ali distraído de noite, você ouve um barulho na sua casa, automaticamente a tua amígdala ela vai ali reconhecer aquele estímulo externo. Eu não vou aqui ser catedrático a ponto de falar de ir ali direto numa aula de neuroanatomia, porque não seria o caso, né? Acredito que o Vitor tem também alguns vídeos explicando essas coisas a fundo. Então, o teu corpo reconhece aquilo ali e ele precisa lidar com aquilo de alguma maneira. E existem coisas que servem para você lidar com aquele estímulo, que no caso pode ser uma ameaça, e tem coisas que não servem. Por exemplo, digerir alimento, naquele momento, o seu cérebro entende que não serve. Então ele tira sangue dali, do teu sistema digestório, e faz com que esse sangue vá para um lugar mais importante, como grandes grupos de músculos, como os membros inferiores, né? Ele despeja no teu organismo mediadores químicos como a noradrenalina, como o cortisol, que são mediadores químicos que vão fazer com que você tenha mais explosão, ele aumenta o teu foco, tá? Você fica num estado de hipervigilância, de hiperfoco, e tudo isso não é necessariamente consciente, tá? Esse tipo, todo esse processo que é engatilhado,
ele serve para dar uma resposta automática, isso acontece em menos de meio segundo. Tá? Ele serve para você lidar rapidamente com um estímulo. Pô, mas assim, quando eu vejo alguma coisa que me dá medo, eu sei que eu tô com medo. Isso aí é óbvio. Como é que você está dizendo que não é inconsciente? Porque a consciência vem daí, do sentimento. Com essa percepção consciente que você tem, a partir do momento que você identifica todo esse conjunto de coisas e você percebe essa sensação, aí sim nós estamos falando de sentimentos, tá? Principalmente porque o sentimento e a emoção, a circuitaria neural, né, os circuitos que são responsáveis por cada um são diferentes. A emoção é algo muito mais primal, enquanto o sentimento ele vai envolver alguns circuitos mais de funções superiores, que tem ali muita ligação com a linguagem, a gente vai ter muita influência da cultura. Então, basicamente, é possível ter uma emoção sem um sentimento, tá? Essa emoção pode não se tornar um sentimento, e o sentimento vai ser aquilo da ordem da consciência que você sabe que está ali. Você pode ver uma pessoa, olhou ali o celular, viu uma foto de uma pessoa que você já teve alguma coisa, ou enfim, né, que te gera alguma emoção, você pode ver aquilo ali e ter uma emoção. É possível você perceber isso com outras medidas, né, de laboratório, mas você pode não perceber aquilo. Você sentiu ali uma sensação de desconforto, uma raiva, mas você não teve a consciência, então não chegou a se tornar um sentimento. Basicamente é uma definição inicial. Perfeito. O Anderson quer contribuir com alguma coisa? Quer fazer um adendo, alguma coisa? Não, achei perfeito aí a colocação do Davi. Tem uma coisa que é bem legal que eu gosto de falar para os alunos, né? Que você pega emoção e sentimento. Se você observar a palavra, né, do inglês, emotion e feelings. Então você pega emotion, né? Motion, movimento, provoca ação. A emoção produz uma reação de ação instantânea, né? Enquanto o sentimento, né, como o nome diz, feeling, é aquilo que a pessoa sente, é como se fosse a manifestação da sensação da emoção no corpo. Tem um escritor que eu gosto muito, que é o Edouard Punset. O Edouard Punset, ele publicou uma obra que se chama Universo de Emoções. No universo de emoções, temos catalogado lá mais de 308 fenômenos afetivos. Então, quando nós falamos de emoção e sentimento, tem que pensar em um grupo de contém e de contido, né? Não é uma coisa só. Os sentimentos, eles podem conter as emoções, mas as emoções não necessariamente contêm os sentimentos, né? Perfeito. E aí ele transforma isso de uma maneira visual, colocando galáxias de emoções. Então eu tenho uma grande galáxia da raiva. Dentro da galáxia da raiva eu vou ter ali pequenas estrelas, por assim dizer, que seriam estados emocionais do espectro da raiva. Frustração, irritação, entre outras. Então nós temos ali diversas emoções formando galáxias distintas. E aí é bem legal que ele coloca o sentimento como se fossem asteroides que vão cruzando estas galáxias. Né? Muito bom, muito didática visual, muito boa. Muito boa. O mesmo sentimento, ele pode passar por N emoções, porque o sentimento, ele está desconectado da experiência subjetiva da emoção. Ele tem uma interpretação própria do indivíduo, por quê? Se nós observamos lá o modelo, indo agora para o modelo do Atlas das Emoções do Ekman, né? Ele tem lá o que ele propõe como a linha do tempo do episódio emocional, onde tem lá 5 fases, tem a pré-condição, tem as mudanças fisiológicas, mudanças físicas, e entre a pré-condição e as mudanças físicas e psicológicas ocasionadas pela emoção, nós temos o segundo nível, que está associado ao gatilho, o estímulo e a base de dados de percepção emocional. Então, o que acontece? Os estímulos, eles produzem uma resposta emocional. Essa resposta emocional, ela é armazenada dentro do nosso catálogo, que seria quase que um banco de dados desses episódios emocionais que nós vivemos. E aí o que acontece? Imagine que, posteriormente, você vai revisitar na tua memória aquele episódio emocional que você teve ontem, anteontem, e você vai tentar entender aquilo. Por que eu fiquei assim? Ou pode ser que revisitar aquela emoção faça com que você comece a criar
novos gatilhos de situações hipotéticas. Eu começo a lembrar de alguém que me fez muita raiva, e eu já começo a falar assim, nossa, quando eu encontrar essa pessoa, eu vou quebrar a cara dela. E aí, nisso, você desenvolve um sentimento de agressividade com relação a essa pessoa. Então, o sentimento, ele é desenvolvido em um período de tempo estendido, enquanto a emoção, ela é inconsciente, como o Davi falou, acontece, 1 segundo, passou. Fica na nossa base de dados de percepção, e aí a percepção que nós temos do contexto, com a emoção e como nós lidamos com aquele episódio, vai derivar um sentimento, né? Então, acho que é legal pensar por essa ótica de que temos, em uma linha do tempo, primeiro uma emoção, essa emoção é uma sementinha que pode ou não florescer um sentimento a partir de múltiplas revisitações daquele episódio emocional que a pessoa vivenciou. É até uma visão bem bacana, porque enxergando o contexto dos afetos dessa forma, você consegue já entender de cara, pelo menos assim, para quem está ouvindo a gente aqui, que não seja tão aprofundado na área, mas consegue já entender pelo menos algumas coisas. Por exemplo, que sentimento, falar de sentimento, aparenta ser algo muito mais complexo do que falar especificamente de respostas emocionais. É uma visão bem bacana. E como o Leucas falou no começo, essa é uma visão necessária também para poder se guiar os estudos acerca dos afetos humanos. A gente fala, por exemplo, estudos sobre, que nem o dataset que a gente trabalhou, no FEBS, doutora Juliana Negrão. Quando vai ser feito um estudo desse, ele tem que ter esse modelo na base, dessa distinção entre emoções e sentimentos, para poder orientar como que vai ser, por exemplo, a metodologia da testagem. O pessoal falou do Damasio aí, né? Para quem está ouvindo aqui a gente, o Antônio Damasio, ele tem PhD, vale a pena lembrar, né? O cara pode falar o que ele fala. Tem PhD tem alguns anos aí, tá? O dele tem umas décadas aí que ele tem PhD. Pouquinho de tempo estudando. Pouco tempo aí, ele é referência mundial em neurobiologia das emoções. O Damasio, numa entrevista que ele concedeu para Galileu, para a revista Galileu, não para Adriane Galisteu, né? Em 2015, revista Galileu, para quem quiser pesquisar, a matéria completa é Emoção ou Sentimento. É o nome da matéria. Ele diz o seguinte a respeito dessa distinção. A emoção é um programa de ações, portanto é uma coisa que se desenrola com ações sucessivas. É uma espécie de concerto de ações. Não tem nada a ver com o que se passa conscientemente na mente. Você pode me ver tendo uma emoção, não vê tudo, mas vê uma parte. Pode ver o que se passa, por exemplo, na minha cara, a pele pode mudar, os movimentos que eu faço, etc. Enquanto que o sentimento você não pode ver. Eu acho que a gente já entra, né, com essa afirmação do Damasio em um próximo tópico que é: existe uma expressão facial para sentimentos? Existem as expressões faciais de sentimentos? Existe essa catalogação? Como é que funciona? Excelente. Primeiro, porque existe uma confusão generalizada. E aí, essa confusão, ela é esperada, eu diria, inclusive, por pessoas que têm pouca experiência e básico estudo acerca das questões emocionais. Então, veja só, se eu pego um artigo, e aí eu falo o seguinte, eu vou refutar as expressões faciais porque esse artigo aqui, que foi publicado no American Psychology Journal, ele mostra que a expressão facial da emoção não é capaz de exibir os sentimentos. Acabei com a pesquisa do Ekman, porque está refutado. Refutado. Metaforando, lixo, charlatão, refutado. A pergunta coerente é: essa pessoa que fez essa pesquisa aí tinha PhD? Bem observado. Eu acho que isso é algo que a gente pode levantar para um próximo episódio. Pois é. Mas veja só que interessante. Aí você pega esse mesmo artigo, que eu tive a curiosidade de lê-lo e estudá-lo completamente. Tem cerca de 84 páginas ali, onde ele navega perfeitamente. Passa ali pelo modelo da Lisa Feldman. A Lisa Feldman, que tem também um histórico aí relacionado a questões de uma pequena antipatia com relação ao termo da expressão facial da emoção como uma entidade universal. Né? Sim. E o que acontece? Nós vemos a mistura de alhos com bugalhos. Né? Olha só, está falando nesse artigo que expressão facial não mostra o sentimento.
Logo, a expressão facial não mostra nada e está refutado. Então, cara, são coisas totalmente diferentes. É um universo à parte. O universo da expressão facial da emoção e das emoções básicas universais, se nós nos guiarmos pelo modelo básico lá do C, que tem 308 fenômenos afetivos, nós vamos ter que, desses 308, 7 são emoções básicas, onde a sétima ainda existe uma boa discussão, que está relacionada ao desprezo, por ser uma emoção social e etc. E tal. Mas veja só como é um universo bem pequeno aí de amostragem. Quase nada. Trabalhar, né? Então é algo bem direcionadinho. É até interessante essa distinção, assim, uma analogia que me veio na cabeça, né? Alguém pegar, por exemplo, um artigo que fala que, como a expressão facial, a gente tem aqui, né, uma metodologia de avaliação de comportamentos faciais para fazer inferências objetivas, dizendo se a pessoa sentiu ou não determinada emoção momentaneamente. Você virar e falar que isso, como não detecta, não é possível você, por meio dessa ferramenta, falar se a pessoa está com um determinado sentimento, logo a ferramenta é inválida. Essa afirmação é a mesma coisa que tem aquele episódio, que é um crossover, que chega os Flintstones e os Jetsons. Aí os Flintstones olham para o carro dos Jetsons e falam, mas por onde que vocês colocam o pé? Então esse carro não serve para nada, né? Então, tipo, a mesma ideia, né? Não, calma lá, cara. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acho que é bom fazer essa distinção. E também, só para continuar a conversa, é até um artigo que o Leucas gosta de falar bastante também, mas quando a gente traz essa distinção entre emoções e sentimentos, não somos nós, não é o Tamborinho, o Leucas, a gente está aqui trazendo essa distinção porque a gente achou bacana, a gente viu outro dia no Tibia, desenterrou lá e trouxemos aqui para vocês. É uma fic, né? Não é uma fanfic nossa. A ideia de que existe sim a distinção entre sentimentos e emoções e que existem sinais superficialmente observáveis em manifestações emocionais que são ali cross-cultural, né? Que você pode observar independente da cultura. Essa é uma ideia que ela é, segundo o artigo que eu vou citar aqui agora, né, um artigo muito, muito interessante, inclusive, ela é uma ideia aceita pela vasta maioria dos pesquisadores atuais no campo das emoções, né? Então, assim, não sei nem se você quer falar sobre esse artigo, Lucas, você que já fez até vídeo falando sobre ele. Sim. É um artigo muito interessante que o Ekman fez em 2016, se eu não me engano, É isso aí. Que é, na tradução livre, o que os cientistas concordam sobre as emoções, né? Então, ali, ele vai enviar... Agora, eu não me lembro o número certo, Vitor, de quantas pessoas, mas foram pelo menos 200, se eu não me engano. Eu acho que eu tenho o número aqui, mas é isso aí. É pelo menos 200. Houve uma quantidade muito grande de pesquisadores ao redor do mundo, né, onde o Ekman enviou a eles formulários para eles dizerem o que eles concordam. 250 cientistas. 250. Isso foram os que responderam, porque o número inicial é bem maior. O invite foi para mais de 500, Sim, o número inicial é bem maior. E os critérios, o sarrafo que o Ekman colocou para esses caras responderem não era baixo, não. Os caras tinham que estar o tempo inteiro produzindo coisas relevantes, publicando com revisão em pares, em jornais com a Qualis lá em cima, entre os maiores jornais do mundo. Então, assim, você não é opinião, não tá falando de qualquer pessoa, você está falando realmente das maiores autoridades mundiais sobre as emoções. E o que a gente tem, gente, e aí a gente teve semana passada uma discussão muito interessante sobre a questão da verdade e a ciência, né? Como a ciência produz conhecimento. A ciência, ela não precisa, não é assim que a ciência chega as suas hipóteses. Não há necessidade de unanimidade, porque não vai haver unanimidade. Tá? O que a gente entende como consenso científico é aquilo que é aceito pela grande maioria das pessoas, que é o caso. Quando a gente fala principalmente de emoções primárias. O fato da Lisa Feldman ter um excelente trabalho para contradizer os trabalhos do Paul Ekman, de toda essa linha evolucionista, essa linha que trabalha com base biológica do comportamento de maneira muito mais incisiva, não faz com que você invalide todo o resto, sabe? Simplesmente acrescenta uma interrogação a toda aquela caminhada. É um debate, é uma conversa. O Ekman, nesse artigo,
ele fala, né, que a esmagadora maioria desses cientistas consultados, eles vão admitir, por exemplo, a existência de emoções primárias, eles vão admitir a existência da relação de movimentos faciais com essas emoções primárias, eles vão admitir em graus de porcentagem bem altos, acima de 80%, sem contar o desprezo. 88%. Né? A alegria, por exemplo, beira 90 e poucos, se eu não me engano, né? Que é mais facilmente reconhecível. Davi, então quer dizer que se esses camaradas falaram, então é verdade. Gente, ciência corrobora. Ciência não fala se não é verdade absoluta. O que a gente diz é que estudos corroboram mostram que trazem ali essa determinada informação. Só que essa informação ela é um pontinho, tá? Ela é um pontinho. O que isso diz? Entre muitas coisas, que há uma ligação confiável vinda de fontes ao redor do mundo inteiro de que há um conceito construído de emoções primárias, tá dentro ali do que o Anderson falou. Existe coisa pra caramba quando a gente fala de afeto, tá? Mas a gente está vindo lá pro mínimo, para aquilo que não é consciente, para aquela resposta do corpo, que não está falando de sentimento. A gente consegue dizer que isso tem uma relação. O que acontece lá dentro do teu cérebro aparece na tua face quando a gente fala das 6 emoções primárias. Se você for um pouquinho mais otimista, se dá para você falar de 7. Né? Se você for mais pessimista, é só falar de 5. Vai tirar a surpresa da brincadeira aí também. Então, assim, estudos como esse são extremamente importantes. Né? Se fala muito da questão de meta-análises. Eu acho que esse é um assunto que a gente pode também falar um pouco hoje, de meta-análises, revisões sistemáticas. E esse artigo, ele é dentro dessa estrutura, ele não é exatamente uma meta-análise nem uma revisão sistemática, mas é um artigo de grande valor para a gente trazer em relação a para onde a ciência está caminhando. Perfeito, perfeito. O Anderson quer acrescentar alguma coisa, colocar algum ponto? Acho que nessa questão inicial sobre o sentimento e a emoção, acho que tá muito bem colocado. Show de bola. Pessoal, uma pergunta que fazem muito também é se eu consigo, por meio do processo racional, evitar ocorrências emocionais. Existe uma ideia, o pessoal perguntou muito, assim, a galera mais do público leigo, né? Enfim, também não leigo, não sei quem está assistindo a gente aqui, né? Mas existe uma ideia que é questionada quando se fala do comportamento facial, pelo menos no meu público, que é: eu não consigo pensar e evitar uma emoção, uma microexpressão facial emocional, porque, veja bem, se eu me concentrar agora, eu consigo ficar sem expressar nada. Quer ver? Me conta uma piada, eu não vou dar risada. A pessoa diz que é possível fazer isso. Enfim, o que vocês têm a dizer sobre isso? Eu ia contar a piada. Caramba. Só você falar que você tem PhD. Não, qual o coletivo de capivara? Coletivo de capivara? Não faço ideia, cara. Capivárias. Capivárias. Nossa, muito bom. Tchau. Caraca, Lucas, eu tentava nada que tinha que ser boa. Não recomendo você tentar, não, viu? Falaram nada que tinha que ser boa, falaram de piada só. Mas e aí, é possível, mesmo ouvindo uma grande piada dessa, obra de arte, eu evitar de maneira racional expressar alguma coisa? Deixa eu aproveitar aqui que a minha amígdala tá inibida aqui com essa piada. E aqui, agora, dá pra gente entrar e além, né? Nos últimos 5 anos, pelo menos, nós observamos uma crescente de profissionais que vendiam a promessa de que iriam ajudar as pessoas a desenvolver a inteligência emocional, a controlar as emoções, para que você deixasse de ser uma pessoa muito emocional e passasse a ser mais consciente. E, infelizmente, muita gente caiu nisso. E por que eu digo que isso é um problema? Veja só, o processo emocional, ele é um processo da nossa ordem inconsciente. Então, é que nem a brincadeira lá de não pense no elefante branco. Então, quando você tem a consciência da tristeza, a tristeza já foi há bastante tempo. E aí tem uma experiência muito interessante que certa vez um rapaz me procurou porque ele queria entender se ele era um psicopata. Mas por que você poderia ser um psicopata? Não, é porque eu não sinto nada, eu não sinto emoções. E aí ele veio contar que ele tinha procurado um especialista em microexpressões e o cara colocou ele para assistir um vídeo estímulo, porque o cara falou para ele que não, que é impossível, que você
vai assistir o estímulo e você vai sentir, depois a gente vai analisar suas microexpressões. Nossa. E aí foram assistir depois essa gravação e não tinha nada. E aí o cara falou assim, tá vendo, não tem nada porque eu sou um psicopata. E aí, cara, até eu tentando explicar para ele, falei, não é. Por quê? Aqueles estímulos que foram te propostos não elicitaram nenhum processo emocional. Por quê? Os gatilhos para aqueles estímulos não estavam presentes em você. A questão é que o ser humano ele pode desenvolver gatilhos emocionais para qualquer coisa ao longo da vida, assim como é possível também o que o Ekman e outros pesquisadores chamam de resfriar esses gatilhos. Nada mais é do que tirar o nível de responsividade emocional que determinado estímulo causa. Como que isso acontece? Pega, por exemplo, o pessoal que faz treinamento do exército, forças policiais, tem os alunos que são do BOP. Então os caras fazem um treinamento lá na lama, come as porcariadas, apanha. Então, a primeira coisa, os caras tomam porrada para fazer o quê? Para que se ele tomar um soco numa situação real, ele não perca ali a concentração e a consciência. É igual quem pratica artes marciais, você tem que apanhar na cara para que você, durante a luta ali, você continue pensando e raciocinando sobre o tema. Perfeito. E aí, isso faz com que você se torne uma pessoa mais racional? Não. O que nós estamos fazendo, basicamente, é um determinado gatilho está sendo resfriado por conta de acessos racionais, entendendo ele, sendo exposto a esse estímulo repetidamente. É igual a pessoa que tem nojo de sangue. E aí, por uma razão abençoada, ela decidiu que ela queria trabalhar no SAMU, atendendo junto com o paramédico. Aí, ela começa ser exposta constantemente ali a situações com sangue. A partir daí, aquilo lá para ela é mais um dia no parque, sem problema nenhum. Isso vai fazer com que ela se torne mais racional, que ela não tenha empatia com a pessoa que está sofrendo? De modo algum. A diferença é que, a partir de agora, ela não é mais sequestrada emocionalmente por aquele estímulo. Então perceba como é diferente. Não estamos entrando na ordem de racional, onde não sinto emoções, só que a emoção se manifesta de outra forma. A questão agora é que aquele gatilho que antes sequestrava a pessoa emocionalmente, tirava a capacidade dela de reagir de maneira consciente, agora ela consegue, né? Então isso é algo bastante válido a se pensar. Excelente, cara. E você me lembrou aqui o ponto que você falou de que a gente pode desenvolver gatilho para qualquer coisa, né? Então, assim, é interessante, quando a gente fala da razão, a gente vê a diferença do estímulo para o gatilho. Tá? Então, assim, isso vai depender muito da história daquele indivíduo, da cultura daquele indivíduo, né? Eu sou carioca e não entro no mar. Eu tenho medo de água, não sei nadar. Né? Então, assim, já tira um estereótipo enorme. Quase achei todo mundo. Você era até surfista já? Já até imaginei ser surfando. Não, cara. A minha parte preferida da praia é o quiosque, né? Onde eu posso tomar cerveja ali, comer uma parada, enfim. Então, assim, isso para mim é um estímulo que, para mim, ontologicamente não funcionou. Minha história de vida não foi nessa direção. Porém, a cultura onde eu vivo, ela desperta esse gatilho de entusiasmo, de prazer. Então, não só a gente pode desenvolver gatilhos, como determinados estímulos geram diferentes gatilhos, dependendo da cultura e da pessoa. Algumas pessoas vão achar apetitosas coisas que nós aqui pode nos causar repulsa, né? A questão da gastronomia é uma delas. Em alguns lugares, aqui eu não vou entrar na discussão, porque isso é uma discussão que não é do campo do comportamento, mas existem questões morais que acontecem em países islâmicos, por exemplo, que para a gente podem trazer sensações de raiva, enquanto para eles é o oposto. Então, assim, a racionalização, como o Anderson bem falou, sendo assim mais pontual no que o Vitor comentou, se você começa a se sentir triste, o processo de racionalização ele é posterior. Ah, eu tô triste, eu me concentro aqui, eu não fico triste. Você já ficou. Primeiro que você já ficou. Outra coisa é, se você percebeu a tua tristeza, aí sim a gente está falando de como você lida com esta emoção, da influência da racionalização no episódio emocional, em como você quer. Aí a gente está falando de emoção, de sentimento, a gente está falando de
outra coisa. Há uma influência da razão no processo emocional? Sim, existem estratégias, a psicologia cognitivo-comportamental, ela trabalha muito com isso, e há uma influência. Agora, você impedir que você sinta emoções por conta da tua racionalização já é muito complicado. Um grande cientista chamado Joseph Ledoux, né, ele fala uma frase que eu gosto bastante, que é muito mais fácil a emoção controlar a razão do que a razão controlar a emoção. Tá? E um outro ponto muito válido de se lembrar também é que a influência, né, esse diálogo emoção-razão, ele também pode acontecer como origem. Determinadas linhas de pensamento culminam em uma emoção. Tá? Então, assim, um processo de lembrança, por exemplo, você está na rua e você se lembra que deixou a porta aberta ou que você deixou o gás ligado. Essa lembrança, a priori, ela não é um evento emocional, mas ela se torna um estímulo para te trazer uma emoção. Assim como o estímulo ele pode ser um estímulo externo, ele também pode ser um estímulo que vem aí de processos cognitivos. Então, assim, Davi, então se eu evitar a constância de pensamentos ruins, isso pode me fazer evitar a emoção, né? Isso já é algo mais discutível. A gente tem, por exemplo, o TOC, que a pessoa tem pensamentos obsessivos. Né? O TOC ele é uma coisa chamada de transtorno obsessivo compulsivo, e uma dessas condições clínicas é que a pessoa ela é invadida por pensamentos. Ela simplesmente não consegue evitar. E esses pensamentos, na hora, trazem uma questão emocional a ela, elas são obrigadas a realizar alguns rituais compulsivos, por exemplo. Então, assim, embora a razão não seja capaz de subjugar a emoção e controlar ela, uma tem uma influência muito forte sobre a outra, e é possível você trabalhar cada uma das pontas para você chegar a outra, sim, mas não de maneira sou uma fortaleza mental e a partir de agora não sentirei mais nada. Não demonstrarei mais nada aqui agora. Inteligência emocional. Meu curso Dominando as Emoções 3.0, fim de semana inteiro, cara, para aprender isso aí. Daqui a pouco vai ter o curso Torne-se um psicopata e não sinta mais emoções. Você sabe que tem um livro assim, né? A vantagem dos psicopatas, uma coisa assim, enfim, falando justamente sobre essa questão de você se tornar numb, né? Tipo, não ter mais emoções. Um outro ponto sobre isso é a questão da lexitimia também, viu? Porque a lexitimia é uma condição, um traço de personalidade, praticamente, né? Que vai ser, assim, entendido como a psicopatia, transtorno de personalidade, são espectros não necessariamente o mesmo. E a lexitimia também é uma dificuldade de sentir e expressar emoções, né? Então, assim, o simples fato de uma pessoa não demonstrar emoções pode ser entendido. Você tem muitas condições clínicas de personalidade, você tem condições de embotamento afetivo, você tem características da própria prosódia facial da pessoa, da própria estrutura musculoesquelética. Você tem muita coisa, assim. Só não expressar emoções não é o suficiente para dizer que uma pessoa é psicopata. Perfeito, perfeito. Só voltando um ponto, na questão inicial da gente falar sobre o suposto poder da razão ante a emoção, né? A questão de você utilizar o racional para tentar evitar que um processo emocional se manifeste, como, por exemplo, uma microexpressão, dentre várias outras possíveis alterações aí emocionais. Para o leitor que estiver mais atento, para o ouvinte, para o espectador que estiver mais atento e estiver lendo ou leu o livro do Ekman, Linguagem das Emoções, vai se lembrar talvez de um momento que o Ekman relata uma curiosidade. Né? Ele fala ali num dado momento que quando estava realizando os estudos com os asiáticos, né? Ele fala que estava realizando com os asiáticos ali, pacientes asiáticos, e ele diz que alguma coisa interessante aconteceu quando essas pessoas estavam com o entrevistador do lado, né, o pesquisador do lado, e quando elas estavam sozinhas na sala. Apareceu o quê? Uma grande diferença na forma que essas pessoas reagiam, né? Houve uma redução na resposta delas emocional. Então, o cara que está lendo isso daí, talvez ele possa pensar, e talvez venha uma crítica dessa, eu falo, porque quando eu li, eu pensei exatamente isso. Falei, cara, primeira vez que eu li, né? Será então que os japoneses, eles conseguem ter muito autocontrole mental para não expressar nada? E aí que eu fui entender um pouquinho sobre as regras de display, né? Da demonstração, para você demonstrar, para você apresentar um comportamento facial, que podem ter a regulação social, mas enfim, eu queria pedir para vocês comentarem sobre isso. O que é isso? Por que os japoneses, nesse contexto aí do estudo, quando estavam com alguém na sala, tinham uma resposta emocional muito baixa e quando estavam sozinhos demonstravam uma resposta mais alta? O Anderson tem que começar que ele é parceiro do Matsumoto aí, então...
Ah, então. Comecei a seguir ele no Twitter ontem. Retuitei ele falando da pesquisa lá das Olimpíadas de Atenas e tal. Sim. É um show de bola. A questão por que determinada cultura influencia ou não em como a pessoa vai demonstrar a emoção, gera confusão, porque inicialmente as pessoas acham que os japoneses, os asiáticos, eles sentem menos emoções. Exato, ou então que eles controlam as emoções. Indo para esta linha de raciocínio, nós temos que pensar um pouquinho abaixo ali na cadeia hierárquica do comportamento, o que está antes ali da questão da emoção, que é algo que o próprio Davi mencionou, que é o aspecto relacionado à personalidade. Né? A personalidade é como se fosse ali nosso cartão furado da programação comportamental. Então tem o cartãozinho furado ali com certas predisposições a comportamentos. E aí o que acontece? Assim como a emoção, a personalidade, o seu desenvolvimento, ela sofre de influências biopsicossociais. Né? Então temos a transmissão genética, temos a questão psicológica e temos a questão social. Existem alguns tratos relacionados na personalidade, principalmente quando nós vamos para a questão social, que influenciam diretamente isso. Então, por exemplo, se nós pegarmos lá uma grande dimensão da personalidade chamada de abertura a novas experiências. Dentro da abertura a novas experiências, existe um trato que é chamado de emocionalidade. A emocionalidade, ela está relacionada a quanto as pessoas elas são conscientes do seu episódio emocional e se sentem confortáveis em expressar, em exibir essa sua experiência emocional com os outros. Então imagine que todos nós estamos ali na média, ali variando no meinho ali do gráfico. Vão ter pessoas que são extremamente emocionais nesse quesito, elas gostam de expressar suas emoções, elas se sentem bem em fazer isso e recebem algum tipo de recompensa mental, né, por fazer esta ação. E vamos ter outro lado, que são as pessoas que têm uma pontuação bem baixa nesse quesito, que são as pessoas que não se sentem confortáveis em exteriorizar o episódio emocional com o mundo, com os outros. E aí, levando em consideração outro fator, que é o neuroticismo, que é o quanto as experiências e emoções negativas afetam esse indivíduo. Temos indivíduos que são conscientes, né? E essa consciência ela está relacionada, por exemplo, ao quão ela sente a influência do que as pessoas pensam sobre ela. Né? Então, essa consciência dela não está relacionada a ela entender a emoção e saber que ela está vivendo um processo emocional, mas sim, o tempo todo alguém com uma pontuação mais alta nesse quesito, ela se sente extremamente desconfortável em o que as pessoas estão pensando de mim. Então imagine que a gente tem muitas pecinhas. Vamos lá, suscetibilidade ao estresse, e aí tem a pontuação relacionada à agradabilidade, o quanto essa pessoa confia nos outros, ela se sente bem em interagir, extrovertividade, enfim. Tem um monte aí de pecinhas flutuantes que regulam esses comportamentos. E aí o que acontece? A cultura influencia muito enquanto você vai estar mais para lá ou mais para cá, nesta reguinha da personalidade, principalmente pela exposição constante a determinadas experiências sociais. Mesma maneira como a criança que cresce em um ambiente hostil, um ambiente que não forneça acesso afetivo a ela, aos cuidados, ela tem maior chance de desenvolver um transtorno de personalidade futuramente, de se envolver com criminalidade agressiva. Sim, isso quer dizer que toda criança que nasceu num ambiente hostil, que não recebeu amor e afeto, vai se tornar um criminoso? Não. Então, o que difere? São esses fatorizinhos aí, que vem parte genética, parte cultural e parte psicológica. E aí, quando a gente fala dos displays culturais, determinadas culturas, por exemplo, asiáticos, povos de cultura muçulmana, islâmico, enfim, países do sul da África ali, eles têm certos rituais sociais que podem, como o Vitor mesmo falou, chocar outras culturas. Né? Nós pegamos exemplo aí dos Emirados Árabes, onde espera-se que homens adultos, saudáveis e
bem resolvidos, ao interagirem socialmente, caminhem de mãos dadas e se cumprimentem com beijos, né? Para nossa cultura ocidental, isso daí já é motivo de piadinha, né? O pessoal vai falar meio estranho, né, sobre isso daí. Pois é, tanto que foi o Bush, né? O Bush virou piada nos Estados Unidos numa viagem que ele fez aos Emirados. Saiu as fotinhas dele andando de mãozinha dadas, cara. Ih, ó. O Bush. Bush aí tá meio estranho, hein? Tá meio blush. E aí o que acontece? A pessoa ela é condicionada não a supressão, mas ela acaba tendo uma maior consciência sobre determinados comportamentos emocionais, ela vai gerando uma repressão e ela vai se especializando ao longo da vida e isso se torna algo natural para ela. Né? Igual na Rússia, existe uma questão social relacionada ao sorriso. O sorriso é mal visto, porque pessoas que sorriem demais são pessoas consideradas tolas, né? Pessoas abobadas. Então, isso vai fazendo com que as pessoas tenham uma certa mudança na forma de exibir, mas isso significa que eles não sintam felicidade, que eles não expressam? Não. Perfeito, mas vai haver um filtro ali adicional trabalhando nesse fator. Perfeito. O ponto era esse na minha pergunta. Que eu acho que eu vejo uma problemática às vezes, quando se fala, para o público no geral, que é o seguinte, você assumir uma coisa, você automaticamente tem que aceitar ou assumir que a outra é uma inverdade, né? Ou que a outra é o contrário, por exemplo. Como você bem pontuou, existe uma questão cultural sobre o sorriso associada à Rússia, ser visto, ser percebido negativamente. O cara que fica sorrindo o tempo inteiro, ou a pessoa, enfim, abobada, mas isso não significa que a pessoa não sinta felicidade, ou que os russos não sintam felicidade por conta disso. Ou que seja um povo menos feliz que os brasileiros. Tem relação nenhuma. Na verdade, eu acho que dependendo da época do ano, eles são muito felizes, né? Você é carioca, Leucas, então assim, começo do ano na Rússia seria top, cara. Eu tava aí no Rio em 2018, janeiro, bateu 45 graus, cara. 45. Quarta-feira comum pra gente aqui em janeiro. Você tá maluco. Aqui quando faz 27, eu já tô ligando ar-condicionado, ventilador. Pelo amor de Deus. 2015, não, 2014, cara. Eu tava em Botafogo num projeto, a gente saiu na rua ali, perto da orla ali, e o termômetro daquele de rua tava marcando 53. Você tá louco. Delícia. Normal aqui. Horrível. Mas só um adendo em relação à cultura. As ciências sociais, elas são um campo de conhecimento dentro da expressão facial da emoção muito importante para se estudar também. E quando a gente vai falar, tem muitas teorias, né, muitas linhas das ciências sociais que vai entender tudo como afeto, emoção, sentimento, humor, tudo isso vão ser afetos. Tá? E esses afetos, eles são surgidos da cultura, né? Eles são surgidos ali daquela sociedade. Então, uma percepção diferente. Por muito tempo, ali no meado do século XX, a gente teve brigas teóricas, até com bafafás de relacionamentos do Ekman e da Margaret Mead, entre outros ali, né? Mas é importante que a gente entenda, quando a gente fala de emoção, a gente está falando de um processo muito, muito, muito básico. Tá? E quando a gente fala de expressão facial, não está falando só de emoção genuína. A gente não está nem falando só de emoção, mas se a gente falar só de emoção, a gente não está falando só de emoção genuína. Por exemplo, o brasileiro, de forma geral, se você encontra uma pessoa na rua e você cumprimenta ela e você não sorri, você está sendo grosso, a pessoa pensa assim, será que eu fiz alguma coisa? Será que essa pessoa está chateada comigo? Perfeito. O russo não vai pensar isso. Então, se você for medir a quantidade de sorrisos que um brasileiro dá num dia e que um russo dá num dia, você vai dizer que o brasileiro é mais feliz. E quando, na verdade, esse sorriso que você está falando, ele não parte dos centros neurais representando uma emoção genuína, e sim ele é parte de um ritual social. Tá? Existem emoções, como o Anderson bem falou, da questão dos display rules, o que tu também trouxe aqui puxou justamente essa discussão, é que essas display rules, elas vão dizer que tipo de emoção é aceita e quem pode expressá-la. Porque há também os moderadores de gênero e idade. Por exemplo, num supermercado, é aceitável que uma criança de 4 anos caia no chão esperneando e chorando. Agora, um homem adulto fazer isso vai ficar diferente. Uma mulher em público chorando aqui na nossa sociedade vai gerar um determinado comportamento em relação a ela, de apoio, pelo menos assim, dentro do normal que se espera.
de um homem será diferente. 2 homens brigando na rua gera uma percepção diferente de 2 mulheres. Então, assim, tudo isso, quando a gente fala da expressão emocional, é importante que a gente entenda que existe uma estrutura cultural que lida com as emoções, e existe o processo emocional engatilhado biológico que gera a expressão facial. É desse que a gente está falando, gente. O pessoal que traz muito, porque por causa disso, então é como foi refutado. Eu convido vocês a estudarem e verem quanto esse meio é rico. Porque o que a gente está falando é lá daquele processo básico, do mínimo, do que acontece com o corpo e aparece. A partir dali, muita coisa pode se desenrolar, muitos comportamentos podem acontecer. Mas aí a gente usa outros instrumentos para falar, a gente usa outras formas de inferência. Quando a gente fala que uma expressão apareceu na face, a gente está falando de uma coisa muito rudimentar, muito básica, muito mínima. O que vai acontecer a partir dali é outra coisa, outro instrumento, outro trabalho, outras teorias e outras técnicas. Perfeito, perfeito. Só para dar meus 10 centavos aqui de contribuição, eu estou, inclusive, aberto aqui na página, que é a página 939 do livro Princípios de Neurociência, um livro que é... Bom, o livro é referência aí na área da psicologia, psiquiatria, medicina, é um livro utilizado, recomendado no estudo, né, no processo acadêmico dessas formações aí que eu falei, medicina, psicologia. O livro ele é organizado principalmente pelo Eric Kandel, que tem PhD. Porra, o cara tem um Nobel, né? Ele tem um Nobel da medicina ali. Acho que pode falar sobre alguma coisa também. E mais outros 20 autores que da área da medicina, da psiquiatria, da psicologia e, obviamente, da neurociência para fazer ali os tratados que eles julgam serem fundamentos na disciplina neurocientífica. Então, no capítulo... refutar ele tem que ter Nobel? Puta, esse é um ponto bom, hein, cara? Você já pensou se fosse? Seria bom, hein? Um Nobel cria o canal lá no YouTube. Nobel aí, reagindo a O desafio é criar um card game dessa parada, bicho. Tipo, PhD, graduando, coach, fax coder, Nobel, Miss Universo, ia ser maneiro. Tipo Pokémon TCG, né? Tipo nível básico. Você tem tal graduação, evolui para o estágio. Eu jogaria. Mas enfim, o que é falado aqui no capítulo sobre emoções? Capítulo sobre afetos humanos. Então, emoções e sentimentos é um subcapítulo. Eu estou na página 939 do livro. Ele fala o seguinte: a maioria dos estados emocionais pode ser observada, seja de forma direta, é o que está escrito aqui no livro, por exemplo, nas microexpressões faciais, ou pela expressão de outros comportamentos, ou indiretamente, como, por exemplo, utilização de testes psicofisiológicos ou neurofisiológicos ou medidas endócrinas. Assim sendo, muitas respostas emocionais são mensuráveis em suas bases neurobiológicas. Então ele fala que quando existe um evento emocional, como o Leucas falou, a gente está se baseando principalmente na versão teórica mais aceita pelos principais pesquisadores da área. A gente não está vindo aqui falar que você vai ler a mente da pessoa, vai saber a história de vida dela. Não é, meu amigo psicólogo? Bastaria ver uma foto no Instagram. Não estamos falando nada disso. Nós estamos falando de uma resposta que tem ali o seu fundamento tanto na biologia quanto na psicofisiologia, mas é um evento muito rápido. No livro, inclusive, aqui está grifado até, uma resposta inata, majoritariamente não consciente, tá? Então ele fala para a gente de um esquema onde, depois de ter contato com o estímulo, você vai ter uma emoção e você vai, então, automaticamente, tá? Você não vai pensar, não vai racionalizar para fazer isso. Você vai ter respostas em 3 principais frentes. Comportamentais, e aqui ele dá o exemplo da pessoa que estava falando e de repente fica quieta, porque se deparou com o estímulo de medo. Então, alteração na resposta comportamental, alteração endócrina. Então, aqui ele está falando da atividade autônoma, no aumento da pressão sanguínea, hormonal, aumento dos hormônios do estresse, e nas respostas músculo-esqueléticas. A face, para quem não sabe, é repleta de músculo, da musculatura esquelética, né? Outras partes do corpo também, obviamente. Então é por isso que a gente pode dizer que, partindo de várias outras teorias, você vê que faz um anel, uma coisa se junta com a outra. Né? A teoria principal que a gente está avaliando aqui fala, então, sobre quando você tem uma emoção, ela vai ser observável de maneira direta, e você vai apresentar respostas comportamentais, endócrinas e músculo-esquelética. E aí entra, dentre várias coisas, a microexpressão facial. Você vai ter ali o NC7, o nervo facial, que vai fazer o processo de comunicação com a musculatura da face,
e de repente, no exemplo aqui do livro, quando a pessoa sente medo, ele vai contrair determinadas musculaturas para expressar o medo. Isso não quer dizer que a pessoa tem medo porque ela é uma pessoa fraca, uma mente fraca. Perceba que tudo que você fala depois da emoção não tem relação alguma com o que a gente está falando. É bom deixar isso claro, né? Até porque existem tantas teorias pipocando aí hoje, eu até fiz a piada aqui do negócio do Instagram, mas eu não sei se vocês sabem, é real. Tem uma ideia aí que fala que você, com a foto do Instagram, dependendo do formato do rosto, você consegue saber a história de vida da pessoa. Então a gente não está falando de nada nesse sentido, tá? Só deixando bem claro. Tem até que o formato do corpo dá para analisar a personalidade, né? Então. Cara, sei lá quem é que explica isso aí. Vai saber. Bom, pessoal, o papo foi bom, o papo foi bacana, mas o papo de hoje vai ficando por aqui. É importante dizer que nós temos mais papos para falar sobre área não verbal, sobre detecção de mentiras, esse termo super científico, porque dá para detectar mentira mesmo, ok? Sobre a avaliação do comportamento desonesto, enfim, tem muita coisa para ser falada ainda. Quero agradecer a presença dos nossos convidados aqui, os nossos membros fixos da bancada JNV, Anderson Tamborim, Leucas, David Leucas, vocês querem deixar considerações finais? Como é que é o negócio aí? Bom, primeiramente agradecer essa oportunidade de falar de um tema tão relevante, poder esclarecer mais sobre essas questões, e nos vemos aí em breve na nossa próxima edição. Mesmo a gente não tendo PhD, continue assistindo. Bacana, cara, parabéns aí pela iniciativa, acho muito legal a gente conseguir trazer, tentar, acho que o que vale é isso, né? A gente tentar trazer a ciência de maneira mais palatável, trazer aqui de forma que a gente consiga explicar um negócio sem tanto, sem uma necessidade de uma linguagem tão técnica. Então a ideia é abrir as portas, né? Então espero que a gente possa abrir aí muitas portas e que isso direcione vocês a estudos mais profundos. Beleza, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Puta, cara, não tenho PhD, mas espero que vocês fiquem comigo também para os próximos. Pessoal que assistiu, muito obrigado por todo mundo que viu o vídeo até aqui. Lembrando que você deve fazer perguntas aqui nos comentários para a gente poder responder essas perguntas nas próximas edições. Quem sabe a gente não vê um dia aí a agenda de todo mundo bate, a gente não faz uma versão aqui, uma edição ao vivo do JNV, certo? Jornal Não Verbal vai ficando por aqui. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!